Leila, é contigo. Próxima pergunta para o professor Felipe, por gentileza. É a Lorena, de Curitiba. São duas perguntas. Uma, ela pergunta o que a igreja diz sobre as experiências místicas dos santos e como elas são comprovadas pela igreja. E a segunda, a salvação fora da igreja católica? Bom, a experiência mística, a teologia mística creio eu, ser uma das partes mais difíceis da teologia. E a igreja tem grandes doutores que escreveram sobre isso, viveram essa mística, né, como Santa Teresa d'Ávila, como São João da Cruz, Santa Catarina de Gênova, muitos santos e santas, especialmente santas, que viveram essa experiência mística. A igreja analisa todas essas experiências, nem tudo a igreja consegue analisar, porque são muitas coisas, né? Mas o Espírito Santo sopra onde quer e como quer, né? Ele oferece os seus dons como quer. Nós pegamos uma doutora da igreja, como Santa Catarina de Sena, que era uma freirinha simplesinha, dizem que analfabeta, mas que escrevia para os papas, escrevia para os reis católicos, e os reis católicos ouviam a sua voz. Quando o Papa estava lá em Avignon, no cativeiro, o chamado cativeiro da Babilônia, 70 anos lá, na França, não é, subjugado lá pelo rei francês Filipe IV Belo, Catarina de Sena foi lá, saiu de Sena, foi lá, na França, em Avignon, dizer para o Papa: volte para Roma, porque aqui na sua corte eu sinto o odor fétido do inferno. Coisa de doido, né? Uma freirinha, quer dizer, recebia essas inspirações profundas de Deus. Então, a experiência mística é muito difícil, tem que haver um discernimento muito claro, a pessoa tem que ser muito experiente, porque o demônio se fantasia de anjo de luz. Santa Teresa d'Ávila fala muito disso, São João da Cruz fala muito disso. Cuidado, São João da Cruz é aquela expressão de gula espiritual. São João da Cruz é aquela pessoa que quer ter experiências místicas, fica procurando êxtase, procurando cuidado, que de repente você acha uma coisa errada. Eles chamam de gula espiritual. Então, a teologia mística, até peço ao Padre Paulo que diga alguma coisa. Com relação a outra pergunta, se a pessoa pode se salvar fora da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja diz bem claro que pode. Agora, diz assim: a Igreja é necessária para a salvação. Para aquele que conheceu a Igreja, conheceu a doutrina, foi batizado, tomou consciência que a igreja é necessária para a salvação, porque foi na igreja que o Cristo depositou, né, o mistério da salvação, o dom da salvação, os sacramentos, sobretudo, e a pessoa rejeita tudo isso conscientemente, sabendo que ali ela tem perdão na confissão, tem alimento na Eucaristia. Se ela chuta tudo isso, ela pode estar chutando a sua salvação. Agora, a pessoa que sem culpa, o Catecismo diz entre vírgulas, a pessoa que sem culpa não pôde conhecer a igreja, não pôde conhecer, que culpa tem uma pessoa nascer às vezes numa família que não ensinou nada, né? Ou num país, ou no meio de uma selva, ela não tomou conhecimento nenhum da igreja, do catecismo, né, de nada da igreja. Ela pode se salvar? Pode, diz o catecismo, se ela viver de acordo com os ditames da sua consciência. Porque a consciência é a voz de Deus. A lei natural que está nos 10 mandamentos está na cabeça de qualquer pessoa. Não precisa ser cristão, não precisa ser batizado para saber que não pode matar, não pode roubar, não pode desejar a mulher do próximo. É lei natural. Então, mesmo que a pessoa não teve nenhum conhecimento da igreja, de Cristo, do Evangelho, mas se ela viveu de acordo com os ditames da consciência, com reta intenção, com boa, ela pode se salvar. Obrigado, professor. Quero lembrar a Leila que daqui a pouquinho você tem que fazer o sorteio, tá bom? Vá se preparando aí, vamos ver como é que você vai fazer esse sorteio daqueles que participam com a gente através do e-mail trocandoideias@cançãonova.com. Deixa eu contar para você uma coisa, Eliana e eu estaremos no Rio de Janeiro nos dias 12 e 13
é o primeiro aniversário da Loja Canção Nova, no Rio de Janeiro. A loja, ela fica bem no centro, no Rio de Janeiro, na Rua do Rosário, número 160. É bem fácil o acesso aí à loja no Rio de Janeiro, numa programação nos dias 12 e 13. No dia 12, Eliana e eu estaremos na loja a partir das 10 horas da manhã, é um sábado. Então nós temos uma programação que começa às 10 e vai até o meio-dia, no sábado, na loja. Sábado à noite, nós estaremos no grupo de oração, na paróquia São José Operário, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador. O grupo de oração na paróquia São José Operário fica na Rua Gregório de Castro Moraes, no Jardim Guanabara, Ilha do Governador. E no domingo nós temos um kairós na paróquia Bom Jesus da Penha, na Avenida Brás de Pina. O nosso kairós no domingo tem como tema o livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu. Será o tema do nosso kairós no domingo. É claro que nós estamos levando o livro Quem Tem Que Mudar Sou Eu, e é claro que vai também junto o livro Quando o Casal Reza, e nós queremos nos encontrar com você aí no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador, na nossa loja, no kairós, enfim, é uma alegria estarmos nos preparando para esta missão. Nós seguimos em frente agora com a Bernadette. A Bernadette é a nossa sócia pelo débito bancário, depósito bancário. Obrigado, viu, minha querida? Gostei demais da pergunta, que faz tempo que a gente não trata disso aqui no programa, Padre Paulo. Ela gostaria de saber o que a igreja ensina sobre o anjo da guarda. Quando é que o anjo da guarda entra na história da nossa vida? É quando a gente nasce? É quando a gente é concebido? Bom, Enfim. Isso aí, uma das coisas que a gente pode dizer que existe doutrina da igreja e existe também ensinamento que nos vem através dos místicos. É interessante isso. Aquilo que exatamente o professor falava, não é, na pergunta anterior. Por quê? Doutrina da igreja. Nós sabemos que existem os anjos da guarda. Isso não tem dúvida nenhuma. Está lá, atestado nos evangelhos. Nosso Senhor diz que ai de quem escandalizar um desses pequeninos, porque os seus anjos, os anjos daqueles pequeninos, estão diante de Deus o tempo todo. Portanto, que os anjos apresentariam a Deus a queixa, né, daquele escândalo que foi causado para a alma dos pequeninos. Não somente isso, nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, São Pedro, que estava na prisão, de repente ele sai da prisão, por intervenção de um anjo, ele vai bater na porta dos cristãos, que estavam rezando pela libertação dele. A serva ouve a voz de Pedro, diz: quem está aí? Ah, é Pedro. Ela ficou tão entusiasmada que esqueceu de abrir a porta e foi dar notícia: gente, o Pedro está aí fora. Aí todo mundo diz: não pode ser, deve ser o anjo dele. Ou seja, os primeiros cristãos, sem dúvida nenhuma, acreditavam no anjo da guarda. Agora, quando é que nos é dado o anjo da guarda? Bom, aí já existem diversas opiniões teológicas, não é? Essas opiniões teológicas não são doutrina, ou seja, você não precisa acreditar nelas, você só precisa acreditar que você tem anjo da guarda. Agora, como que você explica quando que começa o anjo da guarda? Aí temos opiniões teológicas, algumas delas fundamentadas em revelações privadas, ou seja, santos que na oração, né, conversam com os anjos. Por exemplo, Padre Pio. O Padre Pio um dia estava lá rezando o terço, né, e um frade chegou e disse: Padre Pio, eu queria tratar um assunto com o senhor. Você não está vendo que eu estou ocupado? Ele disse: não estou vendo o senhor fazendo nada, o senhor está aí rezando o terço, né? Podia rezar o terço outra hora. Aí, espera um pouco. Aí ele foi, o Padre Pio continuou lá, aí ele voltou. Então, você não viu que eu estava ocupado, respondendo às perguntas dos anjos da guarda dos meus dirigidos espirituais? Ou seja, lá estava o Padre Pio conversando com os anjos dos filhos espirituais dele. Quer dizer, então, essas coisas dos místicos são coisas que a igreja leva em consideração, embora não sejam dogma de fé. E acreditar nelas não depende a nossa Aí você acredita salvação. Se quiser. Claro. Você não precisa acreditar que o Padre Pio falava com o anjo da guarda para se salvar. Não é? No entanto, a igreja acredita, não é, que existem essas coisas. Bom, então alguns místicos nos falam que o anjo da guarda
nos é dado quando nós somos batizados. Outros acrescentam: o anjo da guarda nos é dado também quando nós recebemos alguma missão especial. Então, por exemplo, eu teria um anjo da guarda quando eu fui batizado e um anjo da guarda do meu sacerdócio. Então, quando a pessoa recebe uma missão especial na igreja, recebe um anjo da guarda a mais. Então, nós poderíamos ter, talvez, 2 ou 3 anjos da guarda. Ou mais, não é? né? Eu já contei aqui, acho que eu tenho Então, uns 4. Conforme as missões que recebe. Né? Então, isso significa o seguinte, que é possível, então, e isso também é opinião teológica, que nós tenhamos um anjo da guarda quando nós somos criados, já no ventre da mãe, desde o momento da concepção. E depois, a cada ocasião em que recebemos uma missão especial, pelo batismo, pela crisma, etc. e tal, Deus dispensa os seus anjos para cuidar de nós. Aí você vai perguntar assim: mas padre, e Deus não pode cuidar da gente direto? Pode, mas Ele não quer cuidar direto. Ele quer usar o anjo da guarda. Por quê? Porque Deus fica feliz de ver os seus filhos e as suas criaturas, não é, em harmonia. Por isso, Ele também não precisava do seu pai e da sua mãe para colocar você no mundo, mas Ele quis precisar. Né? Deus não precisa da gente para ajudar o pessoal flagelado lá do Rio de Janeiro, mas Ele quer precisar da nossa doação, da nossa solidariedade, da nossa ajuda, né? De nossa oração, de nosso joelho no chão. Deus não precisa de nós para evangelizar o mundo, Deus não precisa de nós para salvar as almas. No entanto, Ele quer precisar. Né? Por isso, Ele não precisa dos anjos, mas quer precisar. Obrigado, Padre Paulo.